Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre esse livro aqui, que é Sem Rivais, de Elizabeth Verne. Eu tenho outro livro desse que fala sobre violência contra a mulher e fala sobre pureza no relacionamento. Ela já foi líder de jovens, sobre a experiência dela com líder de jovens. Ela é teóloga, ela cita Tomás Aquino, que é santo, né? E da católica. Então, quando a pessoa ela abre para teologia, né, ela pode ficar um pouco apóstata e, no caso, algumas carreiras, né, podem deixar o evangélico apóstata. Então, a gente tem que tomar cuidado, orar antes de ter uma carreira, antes de ver se você pode ter uma carreira com psicologia, como teologia, como que eu vou explicar? Orar pra ver se é da vontade de Deus, porque tem muita filosofia por aí, né? Então a gente tem que ter a mente muito firme em Deus. Então, por exemplo, eu não fiquei estudando na UF, não cogitei fazer psicologia na UF, porque psicologia é um assunto que, se você pregar cura gay, por exemplo, dentro de uma sala de psicologia, de um psicólogo, você pode ser preso. E eu não sou contra a cura gay, porque pra mim não é cura, pra mim é libertação, porque é demônio. Então, eu não posso ser psicóloga. Ou eu vou ter que viver, não sei como que vai ser, eu não sei como que vai ser o Brasil, o mundo aqui há 5 anos, e como que vai estar a perseguição contra os evangélicos do mundo. Mas até onde eu sei, não existe cura gay, existe libertação espiritual sobre o homossexualismo. É um demônio, é uma pombagira, é uma pombagira feminina. Por quê? Porque você quer experimentar, né, putaria, fornicação, explorar a sua vida sexual, tem curiosidades, gosta de fazer aquelas partes, né, homossexuais. Então você pega e fornica com outro homem, e isso vem sim da putaria. Vamos falar a palavra assim: você gosta de putaria, você vai ser um homem frex, você vai ser um homem que gosta de homem, gosta de mulher, você gosta de prostituição. É a palavra. O homem que gosta de mulher e de homem, ele pode até não ser homossexual, mas ele tem o demônio da pombagira. Não é cura gay. Aí no livro de Elizabeth Verne, né, ela falou sobre a violência contra a mulher, porque para cada homem que faz violência contra a mulher, ele tem que entender que existe um Deus maior do que ele, que vai livrar essa mulher da situação de violência, e ele não é cego, ele vê. Mas então, hoje eu não quero falar sobre o outro livro de Elizabeth Verne, eu quero falar sobre esse aqui, né, que é sobre comparação, né, sobre se comparar com outras mulheres. Quando eu comprei esse livro e ele chegou, eu não sei se eu comprei no Shopee, eu não sei por onde que eu comprei ele. Eu tava ouvindo aquele hino assim: preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir ao mal até o fim, uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé,
colidir com o mundo e ficar de pé. E eu comecei a ler esse livro aqui. Na hora que chegou, assim, tava cantando esse hino. E eu tava na igreja batista, somos um sinal do amor de Deus. Então, assim, por mais que as pessoas achem, né, que a luxúria de ostentar um corpo, a luxúria de ostentar dinheiro, a luxúria de ostentar uma mulher bonita, a luxúria. Mas, pra mim, o padrão espiritual de pessoas boas ou pessoas que não são boas é de acordo com a palavra de Deus. Eu vou pegar só uma parte do livro que tá escrito assim: ouça-me como uma mãe, não uma avó. Você não foi criada para comparação. O Criador teceu a originalidade dele dentro de você, do seu DNA. Somente você pode ser a expressão única do seu amor e da sua glória. E os frutos e as recompensas de vocês faz com que essa viagem vá para a eternidade. Aí aqui mais à frente aqui, que eu tô quase terminando esse livro aqui, e eu não sei se estou quase terminando, tinha que anotar aqui algumas coisas. A coroa incorruptível citada em 1 Coríntios 9, 24 e 27. Não sabeis vós que correm no estádio, todos na verdade correm, e levam um só prêmio, correi de tal maneira que alcanceis. Toda atleta em que tudo se domina, aqueles que para alcançar uma coroa incorruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu, não sei metas, assim luto, como se desferirem golpes no ar. Mas esmurro no meu corpo, me reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesma a ser desqualificado. Essa coroa é conquistada por meio de uma corrida, de maneira de como treinamos, afeta a maneira como corremos. Treinar não é divertido, mas ser desqualificada ou perder a corrida também não é. De muitas maneiras, o Espírito Santo, ele é nosso treinador. Não entristeçam Deus, não lhe cause nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não despreze esse presente maravilhoso. Efésios 4:30, sabe que o Espírito Santo, ele fala por nós. E ser o oposto do mundo, na verdade, é decidir pagar o preço, né? Às vezes você tem um sonho e se você fosse corrupta, se você fizesse coisas ilegais, você alcançaria, mas não aconteceu ainda porque você decidiu ser incorruptível para ter uma coroa, um galardão no céu. Mas então, Sem Rivais é um livro que inspira as mulheres a competirem umas com as outras, né? Porque todos nós, aliás, em Coríntios fala, né, que nós somos membros de um só corpo e todos o corpo têm uma utilidade e que não tem um membro que não seja útil. E já que o Espírito Santo, ele fala por nós, ele nos defende, ele sabe o que tá falando, ele nos exorta à santidade. O Espírito Santo é tudo que é puro, é tudo que é nobre, é tudo que exorta a santificação. Então, o Espírito Santo, ele tem as características da personalidade dele, né? Então, não tem como uma evangélica não saber o que tá falando, né? Então, abraça a sua eternidade, seu propósito em uma era de confusão e comparação, porque o que as mulheres mais fazem hoje em dia é se comparar e viverem confusas, sabe? Sobre si próprias, e a maioria delas, né, é por causa de homem. Mas no caso, eu já fui casada. Então, não tinha quem separasse um homem cristão de uma evangélica. Não tinha essa amante que fazia isso, a não ser que eu mesma fizesse. Então, não existia comparação, né? Eu sou a evangélica aqui. Eu sou a melhor. Não existe essa comparação de mas tem uma ímpia que é melhor do que você. Não entra em jogo desigual. Não tem comparação. Mas então, vou falar sobre o livro, que é best-seller em Nova York.
As 100 rivais assumem uma posição extremamente original contra a constante guerra travada sobre a nossa identidade em Cristo. Aliás, Joyce Meyer, eu vejo muita pregação dela. E nós temos uma identidade em Cristo porque todo cristão pensa igual. Porque se você não sabe, Cristo é nosso cabeça. Então todo cristão pensa igual. Então, para um casamento dar certo, tem que ter 2 cristãos. E não só. Então, pode ter, né, casos de pessoas que tentaram converter outras, né, pra casar, né, mas você sai machucado. Sai machucada, dificilmente, às vezes até uma pessoa que da igreja, às vezes você tem casamento cristão, ele não precisa você se comparar com outra mulher. O casamento cristão, ele é confirmado. O casamento cristão, você ora e Deus tem que confirmar. Não precisa de nada, nenhuma métrica, não precisa de alinhamento, não precisa de nada. Você precisa conseguir ouvir a voz de Deus e Deus confirmar que aquela pessoa é pra você. Se não for, ele vai falar. Como que Deus vai falar? Deus vai falar por sinais. Deus vai falar pela consciência. O que vem de Deus, ele traz paz no nosso coração. O que vem de Deus, ele acontece, sabe? O que vem de Deus acontece. Porque eu tive um casamento, mas eu tive um casamento sem confirmação e Deus falou não. E era óbvio que não, eu tinha 13 anos, mas eu não queria aceitar que não. Mas eu tive que carregar aquele fardo, aquele não por anos. Só que isso é normal, quantas jovens quiseram manter um relacionamento e depois, no casamento, descobriram, né, e experimentaram uma profunda frustração porque descobriram que a pessoa era só depois de casar. E assim, a gente acha assim, eles vão melhorar. E depois do casamento, piora. Piora. Casamento, a única coisa que mantém um casamento é o Espírito Santo de Deus. É a única coisa que mantém um casamento. Não existe outra coisa que mantém um casamento, que as pessoas, elas enjoam umas das outras. As pessoas, elas podem ter atração sexual no início, mas acaba. A única coisa que mantém um casamento é a confirmação de Deus, é uma decisão e o Espírito Santo. Mas então, gente, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.